Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Poliana, muitos aqui já me conhecem. Para aqueles que não, sejam bem-vindos. Quem está vindo na casa na primeira vez? Seja bem-vinda. Que bom ver muitos aqui que já têm por hábito de nos ver, né? Bem, antes da gente começar a nossa palestra, essa conversa fraterna, eu vou pedir para que vocês se sentem de maneira mais confortável às cadeiras, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. E assim dando início a esse tratamento, porque uma palestra é um tratamento. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, se sintam aqui presentes, no aqui e agora, se conectando com a espiritualidade amiga que aqui também já se encontra, o mentor individual de cada um, o patrono dessa casa, Mestre Ramatiz, que nós possamos aqui hoje, Pai, adentrar aos seus ensinamentos e saindo daqui melhor do que aqui quando chegamos. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Abençoa a nossa caminhada de evolução e a nossa incompreensão da nossa imortalidade. Leva luz, bênção e graça aos nossos lares, aos nossos familiares. Nos conecta com o alto, com a divindade, com toda a falange de bons espíritos que sempre nos auxiliam. E é com esse sentimento e essa compreensão que peço licença para que possamos dar por iniciados os trabalhos dessa noite e o estudo dessa noite, e que assim seja. Bem, hoje eu trouxe para explanar aqui para vocês, dentro desse tempo que vamos passar juntos, que é vida após a morte. É um tema que parece clichê para quem vem dentro de uma casa espírita e que crê na imortalidade do espírito, mas ainda é um tabu para muitos. Não para todos, mas para muitos. E tudo certo, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam ou têm pouca compreensão. O que eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira mais simples, dentro de um estudo que eu fiz, baseado em algumas obras, que inclusive se encontram aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Espíritos e os Livros dos Médiuns, que foram os tripés que foram deixados por Allan Kardec, que foi o responsável pela codificação da doutrina espírita, que veio a se dissipar pelo mundo inteiro e hoje tem cerca de milhões de adeptos. Não só adeptos, mas pessoas que compreendem ou que querem se fazer valer dessa compreensão. Então, que é vida após a morte? Vida após a morte do corpo físico. Porque o espírito, meus irmãos, é imortal. O que nós deixamos aqui é essa veste que por um tempo é cedida a nós, por misericórdia divina, pois precisamos desse corpo denso e materializado, com essa energia animalizada, com essa energia telúrica, para poder vivermos essa experiência aqui, em uma das casas de meu Pai. Porque o planeta Terra nada mais é que uma das colônias do plano espiritual, do qual nós, e eu me coloco aqui junto com vocês, nessa existência nos encontramos encarnados, vivendo uma experiência vivos, mas como espíritos imortais que somos. Somos viventes de muitas existências. Quantas encarnações cada um de nós traz? Sinceramente, não sei.
Não tenho a mínima pretensão de dizer que sou capaz de dizer a vocês quantas, mas acreditem, podem ser cerca de milhares, centenas, séculos de existência. Ninguém vive uma vida só. Nós somos a soma de várias outras existências. E isso vem conosco. Muitas vezes, nós temos a sensação de não pertencimento a um lugar, a uma família, a um propósito, e ficamos nos questionando por quê. Por que eu não me sinto à vontade no ano de 2024? Eu me sinto mais à vontade se eu fosse uma pessoa que estivesse vivendo na década de 30, 40. É um exemplo para trazer para a gente um pouco de norte sobre essa nossa conversa. Porque são reminiscências de um espírito adormecido. São traços de memória que ficam registrados dentro de cada um de nós. São as nossas outras existências. E elas podem ser experiências diferentes. Em uma existência eu posso ter sido um homem, nessa eu vim como mulher. Em outra fui mãe, nessa vim como filha. Em outra casei, em outra não fui uma mulher casada, um homem casado. Desencarnei muito jovem ou não. Vivi experiências das quais eu não me lembro, mas elas fazem parte, sim, da minha experiência atual. Faz parte. E sabe como os estudiosos, como Kardec e tantos outros chegaram a essa conclusão? Quando eles entenderam as comunicações que haviam de espíritos que não se faziam mais materializados. Pessoas que haviam desencarnado. Trazendo para eles relatos, histórias, contextos de vidas passadas, sendo que eles já não estavam mais encarnados naquele momento onde eles traziam esses ditados, essas histórias e muitos livros. Cerca de, arrisco a dizer que 95% da literatura hoje espírita foi escrita por irmãos desencarnados. Claro, por intermédio de um médium, que faz o uso de uma das suas faculdades mediúnicas, que se chama psicografia. E o médium pode ter várias faculdades mediúnicas. Essa é só uma delas. Ele pode ser um médium de vidência, ele pode ser um clarividente, ele pode ser um médium que incorpora, ele pode ser um médium psicofônico, ele pode ser várias, e ter várias formas de mediunidade. E todos os livros, como eu disse, eu arrisco a dizer, isso sou eu dizendo, que cerca de 95% da literatura que nós temos hoje, que nos traz para esse cenário, que nos traz para esse conhecimento, foi ditada por irmãos desencarnados. Então, existe sim vida após a morte. Mas o que é essa vida após a morte? Como isso decorre após o desencarne? É difícil falar de morte, né? Chega até a ser chato. Ninguém gosta de falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Por isso que eu disse que era um tabu. Morte remete à dor, à perca, a luto. Mas será que para aqueles que partem, é esse sentimento que fica? A gente vai entender um pouco mais sobre isso no decorrer dessa palestra. Eles estão sempre a nos auxiliar nesta caminhada de evolução, mesmo que não possamos vê-los com os nossos olhos. A lembrança que fica, muitas das vezes, daqueles que nos deixam, são os legados, as boas lembranças daquilo que a gente viveu com quem partiu. E isso a gente vai levar
independente da dor que seja a perca desse ente querido. Fica a saudade, ficam as memórias, realmente as lembranças deles. Mas aos olhos nus, a esses olhos materializados, encarnados, salvaguarda aqueles que são tutores temporários, e eu falo de tutelado porque a mediunidade, ela é inerente a cada um de vocês. Todo mundo é médium. Todo mundo, sem exceção. E não sou eu que estou dizendo, são os livros que me disseram. Todos nós temos alguma faculdade mediúnica, em um alto grau de evolução ou em menor grau de evolução. Mas para que a gente possa ver e enxergar esses irmãos, num processo de trabalho mediúnico, é preciso trabalhar essa mediunidade. É preciso doutrinar a sua mediunidade. Ninguém cria médiums. Não se existe uma escola onde a gente vai formar médiums. A gente vai ajudar vocês a terem consciência disso. E quando eu falo que não é possível vê-los com os olhos materiais, é porque realmente, como encarnados, isso seria humanamente impossível. Mas nós podemos sentir. Quantas vezes a gente sente uns arrepiões e fala, nossa, trem esquisito, eu tô arrepiando inteiro. Ou tá num lugar, sente a presença de alguém, mas não consegue ver que existe uma pessoa materializada ali. Mas de alguma forma, a sua energia, a energia desse irmão desencarnado, por ele se fazer presente em algum lugar, ele vai trazer essas sensações. E isso é muito mais normal e corriqueiro do que vocês imaginam. Ver vulto, ouvir vozes, batidas, cheiro. E aí você vai olhar, você não vê isso fisicamente, mas você sente. Você ouve, você sente cheiro, você imagina que viu alguém passando, só não consegue enxergar. E está errado isso? Não. Nós nos temos um presente maravilhoso que foi dado por Deus, que se chama livre-arbítrio. A gente tem a escolha. Ser médiums não quer dizer que é uma obrigatoriedade que todos desenvolvam o processo de aprendizado e de doutrinar as suas mediunidades. Algumas pessoas, como muitos trabalhadores que vocês vê aqui na comunidade, se colocaram à disposição. E não pensem em vocês que é uma tarefa fácil, pois não é. Tratar do invisível, daqueles que se foram e da dor de cada um de vocês é algo que nos denota uma responsabilidade muito grande. E nós somos cobrados com a nossa moral, com o nosso comportamento, com tudo, todos os dias. Então, quando a gente vê um filme que ilustra isso, e a gente vê um médium em ascensão, como a gente tem o filme do Divaldo, de Allan Kardec, Zé Arigó, vamos ter agora das irmãs Foz, a gente faz uma alusão de que é algo muito simples, leve, mas não é. Tratar com os mortos e com o invisível requer muita disciplina e muito cuidado. Porque o nosso mundo, esse mundo, que diante dos nossos olhos é imenso, mas é diante da nossa pequenez, de não compreender que somos tão pequenos e ainda tão ignorantes. E eu me coloco em primeiro lugar. Vir aqui na casa trabalhar 3, 4 vezes por semana como voluntária, não me coloca num pé de melhor posicionamento espiritual. Não.
Talvez as minhas dívidas tenham sido maiores e que eu tenha feito esse compromisso de vir nessa encarnação, nessa existência, como espírito imortal que sou, para me retratar diante das minhas falhas. Então a morte não é o final de nada. A morte é só um sopro e é o começo. E tudo que a gente faz agora, tudo, absolutamente tudo, nós somos tutelados por espíritos bondosos, anjos da guarda, enfim, como bem acharem melhor. Eu acredito que eu tenho um mentor e uma mentora que eu dou muito trabalho para eles, porque não é fácil, é perene e é diário, é uma reforma íntima todos os dias, mas é tendo a consciência de que a minha vida, como essa mulher hoje, é a soma de muitas outras. E se eu trago alguns erros e trago algumas dificuldades para agora, acreditem, eu pedi para que isso acontecesse, porque eu precisava me retratar. A gente vai trazendo somas, falhas, acertos, ajustes. Aí pedimos para vir na casa onde a gente está, com os colegas que temos, no trabalho que a gente está, a profissão que a gente tem. Não existe acaso. Nós pedimos. E está tudo certo. É um acordo. E que bom que a gente pode fazer um acordo, né? Mesmo tendo toda essa consciência, o acordo ainda nos faz refletir da nossa responsabilidade. Então, não vamos e não podemos enxergá-los com os nossos olhos. Quer ver um espírito? Vou dar uma dica facinha para vocês. Se coloquem de frente a um espelho. Pronto, conseguiram ver um espírito. Você, espírito materializado. Essa é a dica mais simples. Fora isso, estudar, tendo interesse, se aprofundar um pouco mais nas obras, entender o que esses homens como Kardec, André Luiz e tantos outros trouxeram para nós, falando da imortalidade das nossas almas, de toda a estrutura organizada que existe num sistema que está muito aquém de nós, feita com muito amor por Deus, que nos cedeu seu Filho Jesus Cristo, que foi o maior médium que já existiu em toda a humanidade. Toda essa humanidade. Essas são as irmãs Foz. Eu trouxe essa imagem e vou tentar contar um pouquinho, resumidamente para vocês, qual foi o processo delas e o quanto foi importante, porque essas irmãs e tantas outras, e tantos outros, e relatos que chegaram para Kardec, foi com que fizeram com que um professor, um cientista e um cético fosse atrás para entender se realmente havia vida após a morte. E ele foi. E ele descobriu com muita dificuldade todo esse processo. Teve auxílio de alguns médiuns, duas irmãs muito jovens, Gabi e Julie, e teve tantos outros que ficaram envolvidos, como Madame Plemesson, que era uma social e uma mulher que tinha uma vida muito atípica para a década que ela vivia, abrindo a sua casa para trabalhos mediúnicos, aonde foi desenvolvidas as primeiras psicografias. Isso é história, e não sou eu que estou contando. E é bom a gente trazer um pouco disso para vocês entenderem quando a gente falar de alguma nuance de um livro, como o Pão Nosso, por exemplo, que a gente sempre traz aqui, e ainda vamos continuar. Hoje eu tive a honra de trazer um tema solto, e por escolha eu escolhi esse tema, porque eu acho que ele precisa ser sim mais abordado,
dentro das casas espíritas, já que todos que nos procuram porque estão com dificuldade em relação à estrutura espiritual. Nós temos aqui atendimentos que atendem de cunho energético até a parte espiritual. Eu componho um desses grupos, aliás, 2 grupos mediúnicos. Então eu falo com propriedade. Que todos que nos buscam dentro dos grupos querem entender porque estão passando por algumas mazelas e muitas delas estão conectadas sim ao mundo espiritual. Muitas delas. Que tendem a ser do seu campo ou a interferência de algum irmão desencarnado. Então isso nos leva a entender o tamanho da nossa responsabilidade como espíritos que somos e imortais. Todas as vezes que a gente abre um campo de um assistido, de um irmão, dentro desses 2 trabalhos que eu componho, é nítido que ele vem acompanhado. Nítido. Eu não tenho consciência quando eu estou no processo de trabalho. Mas o meu doutrinador, que trabalha comigo, a minha dupla, sempre me relata o que foi visto no campo do assistido A, B e C. E acreditem, sempre estamos acompanhados. E o mais engraçado é que nós vibramos na mesma frequência desses amigos que a gente convida a nos acompanhar. Nós somos seres de luz, somos centelhas divinas, vibramos energia. Precisamos ter cuidado até com o que a gente pensa. Porque quando a gente pensa, já tem um irmãozinho aqui, ó, prontinho para se aproveitar. E ele vai se aproximar. E ele vai se conectar. Então, essas irmãs moravam num lugar isolado. Em um determinado momento da casa delas, elas começaram a ouvir pancadas na parede. E comentaram com o pai que elas estavam ouvindo que tinha alguém batendo na parede. O pai delas falou, mas como? Só tem eu, vocês e sua mãe. Não sou eu nem sua mãe que está fazendo isso, então como isso pode acontecer? Moral da história, daria para me falar só sobre isso aqui. Eles conseguiram descobrir que naquela casa onde eles viviam, houve um assassinato de um caixeiro viajante, que era aqueles mascates que tinham na década, que saía viajando vendendo. E antes deles morarem nessa casa, a pessoa que morava lá deu cabo da vida desse cara. E simplesmente enterrou ele lá, no jardim. E esse espírito imortal tentou dar um jeito de se comunicar. Porque, primeiro, ele precisava de médiuns nessa casa que oferecesse uma coisa para ele que é muito importante. Muito importante. Porque o espírito ele não vai fazer isso se ele não tiver a energia do encarnado. Que são os médiuns de efeito físico. E essas meninas eram médiuns de efeito físico. Então elas proporcionaram para ele, através do ectoplasma, que ele se manifestasse. Feito isso, chegou-se a onde estava o corpo e realmente se tratava da pessoa que estava comunicando com as irmãs Foz. Próximo filme espírita, muito bom por sinal. A morte não separa os que se amam. A morte não é o fim. Muitos aqui já devem ter perdido, né, entes queridos, pessoas próximas e queridas. Eu perdi, mas eu tenho certeza de que não foi o fim, que é um até logo, um até breve. Que em um dado momento, quando eu não mais estiver aqui encarnada, eu tendo permissão e que eu tenha conseguido, dentro do meu processo de evolução espiritual, ter a chance de encontrar com os meus. Isso não é um título que só cabe a mim, cabe a todos vocês. Qualquer um de vocês, por permissão e por processo de evolução, no processo que for de voltar à pátria espiritual, a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, terá uma chance de encontrar com os seus.
Então, a morte não é adeus, gente. Não é um adeus. É um até breve. Dói demais se despedir de quem a gente ama. Mas eles não estão longe, eles não vão partir para sempre. Tendo em vista que eles deixam para a gente as lembranças e o legado. Isso é palpável na nossa pequenez, ainda encarnados e apegados a essa matéria de que eu não posso sofrer, eu não quero que vá embora. Ai, está doente, mas eu queria que ficasse mais um pouco. Ah, sofreu um acidente, está todo sequelado, mas ai, Deus podia deixar mais um pouquinho. É egoísmo. A gente querer alguém assim do nosso lado. Deus é perfeito, meus irmãos, Ele não faz nada que não seja melhor para cada um de nós. É difícil lidar com as dores, com as percas, com as dificuldades, mas tudo isso é por misericórdia divina e faz parte do nosso processo de evolução. E aqui eu trouxe essa passagem que eu adoro, que é quando Jesus, já depois que tinha sido crucificado, morto e sepultado, sai do sepulcro e ele, nesse momento, ele diz que existe vida após a morte, aparece para Maria Madalena e pede para ver seus discípulos e mostra que está vivo em espírito. Está na Bíblia, sou eu que estou dizendo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está contido em várias obras. Foi deixado por Paulo, por Filipe, por João, por Pedro, por todos os apóstolos do Cristo. E ele apareceu justamente para Maria Madalena, que reuniu os seus discípulos e disse: o mestre está vivo e quer falar com vocês. Tomé não acreditou, que chegou a querer tocar as chagas de Jesus Cristo, quando ele se fez materializado diante dos seus olhos. Quer prova maior do que essa? Se o nosso próprio irmão, Jesus, fez isso, ele estava dizendo que todos nós também tínhamos a mesma capacidade, de uma forma muito leve, como ele sempre fez, sem impor, sem dizer que era o dono absoluto da verdade. Porque Jesus só pregou amor e ensinamentos. Muito antes de termos a codificação de Allan Kardec, antes até mesmo de Jesus Cristo, já tínhamos sinais de que existe sim vida após a morte. Allan Kardec. Ele foi atrás das irmãs Foss, ele foi atrás de milhares de relatos de médiuns que se manifestavam e viam manifestações reais de irmãos desencarnados. Aí surgiu o primeiro passo dessa história gigante chamada doutrina espírita. Ele tomou de sua responsabilidade, usando o pseudonome de Allan Kardec, que não era seu nome de batismo, depois que tomou consciência de que ele era um espírito imortal, e chegou a ser um druida. Então ele entendeu. E qual foi o papel de Kardec? Foi tirar o véu da nossa incompreensão em relação a tudo isso. Foi fácil? Não. Ele foi enxovalhado, criticado, fazia parte de um grupo conceituado de cientistas acadêmicos de Paris, foi convidado a se retirar desse grupo, porque dizia em alto bom som, como eu estou dizendo aqui agora para vocês, que existe sim vida após a morte. E que a vida não acaba quando o corpo físico fica aqui, nesse plano. E que a Terra é uma das várias colônias, é uma das várias moradas da casa de meu Pai. É só uma delas. E nós, egoístas, vaidosos que somos, acreditamos que só nós, só o nosso planetinha aqui é que tem vida. Não, não é. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. E isso também não sou eu, Apoliana, que estou dizendo. Isso está escrito. E há uma leitura e uma escrita que é tão atual e tem cerca de mais de 2.000 anos, 3.000 anos.
Na casa de meu pai existem muitas moradas. Isso inclui o nosso espírito. Essa imagem eu acho muito bacana, que foi uma das primeiras reuniões que Kardec foi na casa da Madame Plemesson. Como eu disse, era uma estudiosa, uma mulher além da sua época, que promovia reuniões secretas, porque até então a doutrina espírita era algo que era feito secretamente, pois tínhamos ainda a Igreja Católica como a única religião naquele momento, e quando se tratava de falar com os mortos ou da imortalidade do espírito, éramos julgados como bruxos, loucos, estávamos tendo acordos com o demo e por aí vai. O padre Butã decretou guerra contra Kardec. Guerra. Ele não aceitava, sob hipótese alguma, que existia vida após a morte. Então, essa aqui é uma das cenas do filme. Se vocês não assistiram, eu acho que vale a pena assistir, onde ele vai numa sessão mediúnica e acontece esse efeito que eles chamavam de mesas girantes, que nada mais é que um grupo de médiums, com efeito físico muito aguçados, doando ectoplasma e fazendo o que seria uma espécie de levitação de um objeto. Isso é possível? Sim. Isso não é ficção. Isso é cientificamente possível. E também não sou eu que estou dizendo. Tem estudos que comprovam isso. Nós somos capazes de fazer muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Vou dar um exemplo. Quando a gente está um dia assim muito ruim, péssimo, aquele dia cansado, estressado, tudo dando errado. Se você chega perto de uma pessoa e essa pessoa te dá um abraço, vou dar um exemplo simples, um abraço. Você se conecta coração com coração, energia com energia. Muitas das vezes a gente não se sente melhor? Não se sente? Você se sente melhor quando você ganha um abraço? Então, energia, sinergia, é cítrico. É a roda da vida, é a roda da imortalidade. Isso faz parte. Nós podemos nos curar todos os dias. E aí eu trouxe aqui para simplificar um pouco, espírito, perispírito, corpo físico. O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Corpo físico materializado, perispírito ou corpo astral, e aqui o espírito já no seu estágio mais absoluto. Esse aqui somos nós. E eu só trouxe 3. Dentro do estudo, nós estudamos 7 corpos sutis. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Eu extraí esse pedaço, esse capítulo, essa passagem aqui, desse livro, O Céu e o Inferno. Anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza, o medo da morte. Seria no mínimo hipócrita dizer que a gente não tem medo, né, gente? Confesso que eu tenho medinho, assim, eu estou ainda trabalhando, porque eu sei que eu vou continuar, mas eu tenho um pouquinho de receio. Eu sei que ela vai chegar, que é a única certeza que a gente tem também. Que a gente nasce, cresce e morre. Não é?
nasce, cresce e morre. Simples assim. Ninguém foge dessa etapa. Nessa encarnação ou em outra que a gente tenha experienciado. Não tem como. É o processo. E é de cada um e é inerente. Como vai decorrer, foi o que eu disse no início dessa nossa conversa. É de acordo com o merecimento, de acordo com os nossos propósitos e o nosso processo e a nossa programação reencarnatória. Então, assim mesmo, com todas as dificuldades, na perca de quem amamos, é que precisamos ter este sentimento de amor dentro de nós. O Espírito vive dentro das lembranças do legado de cada um que parte e nos deixa. Ele reside dentro de cada um. Então, aqueles que partem, meus irmãos, partem aos nossos olhos físico, mas não partem dos olhos da alma, que é o sentimento, que é o amor, que é a saudade, que é o legado que eles nos deixaram. E a gente vai se despedir ao longo da nossa existência muitas vezes. Alguns partem mais jovens, outros mais velhos, alguns de forma natural, outros não, mas tudo isso faz parte do que é a vida após a morte, que é o título dessa palestra de hoje. Vida após a morte. A vida é incessante. Não vamos deixar de viver quando não estivermos mais encarnados. E o que tem que ficar daqueles que partem é esse legado. É ele residir dentro de cada um. Dos nossos pais, dos nossos amigos, daqueles que nos são caros ao coração. Eles estão sempre a zelar por nós. Eles sempre vão estar junto de nós. Não seja, talvez, da maneira que a gente queira naquele momento, mas quando a gente fecha os olhos, um segundo de silêncio, eu consigo trazer para perto de mim aqueles que já me foram e que são meus. Eu consigo sentir o calor da minha avó, eu consigo ouvir o afeto do meu avô. Não é impossível, porque só foi tirado deles o direito de estar comigo nesse momento. Nós tínhamos um processo, um período e um tempo para estarmos juntos. Feito isso, dentro daquilo que é colocado para cada um de nós, nós vamos voltar para a pátria espiritual. Mas não vamos perder a conexão com aqueles que amamos. A gente não perde. Eles vão sempre estar por perto. E é por isso que muitos, ainda não tendo tanta compreensão, buscam o sentido da vida após a morte. Buscam as casas espíritas, buscam os trabalhos que nos proporcionam ter notícias ou entender se eles estão próximos ou se estiveram. E que bom que tivemos assim tantos irmãos como Kardec, né, Divaldo, Sheila, Chico, tantos que puseram e trouxeram para a gente essa clareza nos livros, nos trabalhos, nos mostrando que a vida é eterna. Então não existe o que é vida após a morte, mas existe o que é vida eterna. O Espírito é eterno. E isso vale para todos nós. E como eu disse, é inerente. Mesmo para aqueles que não acreditam. E tudo certo. Cada um tem a sua crença, cada um busca aquilo que consegue, e nós damos aquilo que a gente pode dar. Isso é lei divina. E não sou eu que estou estabelecendo essa lei. Isso foi deixado pelo nosso mestre, nosso irmão Jesus. E por Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, e é a inteligência suprema. Foi Ele. Foi Ele. Por amor a nós. E hoje o que eu tinha para trazer, dentro desse contexto, né, e fazer esse convite
para que a gente possa ter essa consciência da nossa imortalidade, ter esse compromisso com a nossa imortalidade, não ter medo de falar sobre isso, não ver a morte como um tabu, mas como um processo, como eu bem coloquei aqui, é inerente a cada um. Nós vamos ter o momento que vamos chegar nesse plano, o momento de aprendizado durante aquele período que foi nos colocado e foi feito dentro de uma programação, e a nossa partida. Mas não é uma partida para sempre. É como eu disse, é um até logo e um até breve. E a gente sabe disso. Eu acredito nisso. Eu vejo isso nos trabalhos. Eles estão tão vivos quanto nós. Eles se fazem tão vivos quanto vocês e eu aqui nesse momento encarnados. Então vamos amar esses irmãos com a mesma intensidade que a gente amava quando eles estavam aqui ainda materializados. E carregar conosco tudo aquilo que foi bom. Mesmo aquilo que não foi, que a gente possa perdoar. O perdão é importante para aqueles que se foram também. Ajuda no processo deles de evolução e de expansão. Porque o mundo de lá é uma cópia muito real da nossa. Eles também, assim como nós, têm deveres e obrigações. Então vamos fazer uma oração para eles quando a gente sentir saudade. Vamos perdoar aqueles que a gente foi capaz de perdoar ainda quando encarnados. E edificando as nossas almas e elevando sempre o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Que mesmo diante do frenesi da multidão, no momento que ele foi crucificado, ele pede ao Pai que ele nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E ainda continuamos não sabendo. Mas que bom que estamos aqui reunidos, e isso me deixa com o coração muito alegre. Porque numa quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, ver um grupo de pessoas reunidas aqui em comum pensamento, comungando de um sentimento como esse, que é do amor do nosso Mestre Jesus, me faz acreditar em dias melhores, em pessoas melhores, em humanos melhores. E é com esse sentimento que eu vou pedir para que vocês agora, olhando para essa imagem, imagine que a gente vai ter um momento de caminhar para nos encontrarmos com os nossos, se for da permissão, claro, de Deus e da espiritualidade, de acordo com a nossa evolução, para fechar os olhos agora. A gente vai partir para o nosso segundo momento do tratamento dessa noite. Fechando os nossos olhos, respirando, nos conectando com o nosso Mestre Jesus, nos conectando com esses irmãos amorosos, esses espíritos bondosos, que sempre estão a nos auxiliar, nos fazendo valer da existência de cada um deles, trazendo calma, equilíbrio, nos conectando com o nosso mentor, com esse irmão amoroso que sempre está dos nossos lados, esse irmão desencarnado, que amorosamente se coloca à disposição do trabalho do Cristo para nos auxiliar, sentando de forma mais certa, juntando os pés, as pernas, para que os médiuns possam começar agora a aplicar o passe, recebendo essa energia de amor, de cura, trazendo o equilíbrio, a paz. Senhor, que o Senhor possa nos agraciar, trazendo todo o equilíbrio, toda a reestruturação energética, que nós possamos hoje sair daqui, Pai, com a sensação e a compreensão da nossa responsabilidade como espíritos imortais que somos.
da capacidade de vivermos muitas existências. Viver, morrer e nascer, quantas vezes forem necessárias. Isso foi escrito por Kardec. Que nós possamos viver, nascer e morrer, para termos a oportunidade de voltarmos a esse plano, Senhor, e nos ajustarmos com aqueles a quem pedimos. Senhor Jesus, o Senhor que amorosamente se colocou à disposição de todas as mazelas do mundo para nos deixar o seu legado de amor e todos os seus ensinamentos. Faça-nos valer da compreensão, Pai, que possamos ser aqueles servos que se sentaram em volta do Senhor ao ouvirem o sermão da montanha. Que possamos nos valer de toda a simplicidade que o Senhor nos deixou como ensinamento. Que possamos nos sentir apóstolos do Cristo, seguidores desse Pai, cumpridores de todas as suas e de todos os seus ensinamentos, da sua bondade, da sua caridade, da sua benevolência. Ser conosco hoje e sempre, nos capacita, nos guia, nos traz o seu legado de amor e de compreensão. Nesse momento, imaginem que à frente de vocês se encontra alguém que se foi, que em algum momento vocês tiveram que se despedir. Olhem para esse irmão, deem um abraço, olhem bastante, vejam o quanto ele se encontra feliz por ter essa oportunidade de estar aqui hoje diante de vocês, podendo dar esse abraço que vai renovar, que vai reestruturar. E agora, esse irmão se afasta um pouco de vocês, olha nos olhos de vocês e diz: eu estou vivo, em planos diferentes, mas eu continuo vivo. E acredite que de onde eu estou, eu ainda amo vocês ainda mais. E agora ele se despede de vocês. E nós vamos voltando agora para cá, ainda de olhos fechados. E juntos vamos fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, aonde ele convoca a todos nós em comunhão, estarmos unidos em nome do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, Senhor. Pois eu não os deixeis cair em tentação, Pai, e nos livra de todo o mal, por honra e glória do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, esse Pai de amor e bondade. E que assim seja.